Shalom! Nessa série de vídeos que trata do tempo da restauração de todas as coisas, nós temos documentado, testemunhado o cumprimento de dezenas de profecias milenares. Mas algumas profecias ainda não se cumpriram, porém estão a caminho. Neste episódio, nós vamos tratar de uma profecia que tem mais de 2.700 anos e ainda não se cumpriu. Mas nas últimas 3 décadas, o cenário para o cumprimento dessa profecia começou a ser montado. Nós estamos falando da reconstrução do templo em Jerusalém. Uma profecia importantíssima que foi trazida pelos profetas da antiguidade há muito e muito tempo atrás e só agora, nessa geração, nós estamos vendo o cenário do seu cumprimento. Então venha comigo até Jerusalém para conhecermos um pouco mais a respeito desse assunto. Shalom, nós estamos aqui em Jerusalém. Logo aqui atrás está o Muro Ocidental, o Cótel. E logo acima do muro está ali o Monte Moriá, o lugar original onde foi construído o primeiro, o segundo templo. Existe ali uma mesquita muçulmana da Cúpula Dourada. E nós estamos exatamente no meio de um processo profético da restauração de todas as coisas. Deus prometeu restaurar o seu povo, Deus prometeu restaurar a sua terra e Deus prometeu uma restauração espiritual. Então a restauração ela se cumpre em 3 planos: a nação, o povo, a terra, como nós temos visto, e também uma restauração espiritual que está também ainda iniciando, porque ela é a última restauração das 3 que é feita em relação à descendência de Abraão. E o profeta Miqueias, ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1, mas nos últimos dias, esses dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para lá afluirão os povos. Estamos vendo aqui muita gente passando, indo para esse lugar, já começou esse processo. Versículo 2 diz, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso não está falando do passado, isso está falando de um futuro muito breve. Jesus vai governar o mundo a partir daqui. As nações virão para Jerusalém para aprender a lei. Quem vai ensinar a lei, os mandamentos, as instruções de Deus para o homem na terra será o povo de Jerusalém. E aqui, nesse lugar, as pessoas virão buscar conhecimento, aprendizado durante todo o milênio. Porém, antes que o milênio aconteça, o templo será construído. Muitos judeus eles acreditam que o Messias fará a construção. Porém, nós entendemos que a construção do templo ela acontecerá antes da volta de Jesus. Por quê? Porque o falso Cristo vai se assentar no templo, como o apóstolo Paulo diz. E ele, sendo o falso Cristo, ele precisa parecer o verdadeiro Cristo. E ele vai se fazer parecido com Cristo e vai se fazer como Deus. E por um tempo ele vai trazer engano. Muitos vão acreditar até que é o Messias que voltou. E ainda não é, ainda é um falso. Até que o verdadeiro Messias esteja aqui. Algumas pessoas, por causa disso, acreditam que o templo que vai ser construído é um templo falso. Porém, nós devemos lembrar que quando Salomão construiu o templo nesse lugar, ele consagrou a Deus e Deus recebeu a construção e falou que essa seria a sua casa para sempre, lugar da sua habitação perpetuamente. Quando Jesus veio ao mundo, havia um templo que havia sido construído por Herodes, ou restaurado por Herodes. E quem estava no governo do templo eram os saduceus, que era uma classe política
E Jesus não aprovava o que era feito pelos religiosos da época, mas ele tinha zelo pela casa de Deus. Mesmo que o administrador não era bom, o lugar sempre foi sagrado, sempre foi um lugar selecionado, escolhido, é o lugar mais importante de toda a terra. E um dia Jesus vai purificar o templo. Isso já aconteceu em outras vezes. O templo ele já foi edificado, já foi corrompido, foi purificado, foi corrompido, foi purificado. Até mesmo durante o período em que Israel estava sendo levado para o cativeiro, Deus fala que ele se distanciou, que ele se afastou do templo por causa da idolatria que foi praticada dentro do templo. Imagens de escultura de falsos deuses foram adorados no templo e por isso eles foram levados para o cativeiro. Mas Deus sempre fala a respeito da purificação, Deus sempre fala a respeito da restauração. Haverá sim a construção de um templo, por um tempo talvez ele vá ser realmente profanado, mas depois ele será purificado e Jesus vai governar a partir daqui. Nós já estamos no processo. Aqui em Jerusalém existe uma organização chamada Instituto do Templo. E o Instituto do Templo está preparando todas as coisas para a construção do templo. Israel já tem o óleo do mesmo tipo que era usado anteriormente no templo. Já tem o azeite que era usado no templo, já tem o vinho que era usado no templo, com a mesma forma de produção. Já tem a novilha vermelha para unção. E todos os utensílios, objetos utilizados no culto, utilizados nas instalações do templo já estão preparados. Existe uma grande menorá já, que já revestida de ouro, que custou milhões de dólares, já está pronto. Então os objetos do templo estão prontos. O que falta? Falta o lugar ser liberado. Nós ainda não sabemos quando, como, mas que o templo será construído aqui nessa esplanada, isso sim será. Existem algumas pessoas que admitem a possibilidade de o templo ser construído ao lado da mesquita ou entre aquelas duas mesquitas que estão lá na esplanada. Outros não admitem isso, que o templo teria que ser construído no lugar original, que é onde existe aquela mesquita da cúpula dourada. Mas nós ainda não sabemos, não temos a certeza, mas veremos, porque nós estamos vivendo dias proféticos. Então, muito em breve, ainda nos nossos dias, nós veremos coisas importantes acontecendo aqui. Muitos rabinos, judeus, com mais de 70, 80 anos de idade, têm dito que eles verão a construção do templo, que eles verão a chegada do Messias. Um falso Messias se manifestará, se apresentará e vai enganar o mundo inteiro. Não vai enganar somente judeus, vai enganar a igreja, vai enganar todas as religiões, porque ele será adorado por todo mundo e a habilidade dele é do engano. Ele é
o enganador e vai enganar a muitos. Por isso Jesus disse, olha, quando disserem está aqui e ali, não creia, não creia, porque Jesus não vem ainda antes que haja o arrebatamento da igreja. Então nós estamos num tempo profético de restauração, as coisas estão acontecendo. Fique atento, preste atenção, porque você faz parte dessa geração. Em breve, Jesus voltará. Mas eu creio, você verá, você saberá de um templo sendo reconstruído nesse lugar e a última de todas as restaurações é a restauração espiritual de Israel. O profeta Zacarias disse que toda a nação de Israel vai se arrepender, vai prantear quando virem o Filho de Deus unigênito. Quando eles virem aquele a quem traspassaram, então eles vão se arrepender e vão crer em Jesus como seu Messias. Paulo fala lá em Romanos 11 que também toda a nação será salva, todos vão se converter. E no tempo de Jesus, governando a terra, as 12 tribos estarão unificadas, todas as tribos estarão juntas e não haverá mais dois povos, haverá uma só nação de todos os descendentes de Abraão e essa é a sede do governo de Cristo para todo mundo, para mim e para você. Preste atenção, porque as profecias estão acontecendo exatamente nesse momento e aqui nesse lugar. Que geração privilegiada somos nós, porque desde que o templo foi destruído no ano 70 da era cristã, se passaram 1900 anos sem que houvesse qualquer sinal da reconstrução do templo, uma profecia fundamental para que Jesus possa voltar ao mundo. Mas agora, nas últimas 3 décadas, o cenário da reconstrução do templo começou a ser preparado e está bastante acelerado. Este é o tempo da restauração de todas as coisas de que o apóstolo Pedro falou, um tempo que prepararia a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fique ligado nesse canal porque nós temos ainda muitas profecias para documentar e provar que nós somos a geração que verá todas as coisas, o arrebatamento da igreja e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe se você gostou e ative o sininho para que sempre que nós postarmos um novo vídeo, você seja notificado. Deus te abençoe muitíssimo, quero te ver na eternidade.